segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Texto que trata da festa, das bodas de Caná da Galileia. E um texto muito relevante e que vai ministrar muito ao nosso coração nesta noite. Enquanto você está abrindo aí, João 2, a partir do versículo 1, eu quero declarar um culto de ação de graças na vida da nossa querida e amada pastora Lu, amém? Lu, quarta-feira que passou, ela se formou em teologia. Nós temos uma teóloga chique aqui, amém? Chique das galáxias, Lu. Você é uma bênção, você é incrível. E desculpe te convidar para pregar no dia da sua formatura, viu? Eu queria saber o que era mais importante, a igreja ou a formatura. Brincadeira, aleluia, amém. Mas foi de Deus, viu? Que bom que você formou e como vai ser útil no trabalho, no labor da obra do Senhor. Me perguntaram, viu, Andréia, qual que era o dia de culto de doutrina no Santo Hilário. Eu falei, eu achei muito pouco terça, então agora nós instituímos o culto de doutrina na quarta e culto de doutrina no domingo, culto de doutrina na BD, culto de doutrina todos os dias, né? Então nós achamos pouco. Aí, que dia que é o culto de libertação? Culto de libertação na quarta-feira, libertação pela palavra, domingo, libertação pela palavra todos os dias, amém? Então, uma teóloga aqui não vai ser nada ruim, vai ser pelo contrário, muito, muito bom. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, assim diz o texto santo. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Só um minutinho. Agora melhorou. Aleluia. Glória a Deus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. 2 ou 3 almudes é mais ou menos entre 30 a 40 litros, cada talha tinha. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e enchei-as até em cima, ou chega, até a tampa. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala, aqui é o cerimonial. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos e também te glorificamos. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração essa palavra, uma palavra que traz tanto conforto aos nossos corações. Um momento de crise, um casamento que estava fadado ao insucesso, mas o Senhor é convidado a estar à festa, e como convidado, mediado por sua mãe, o Senhor faz um milagre portentoso, e o primeiro milagre público, de transformar água em vinho. Aí o Senhor mostra quem tu és. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, ministre aos nossos corações, promova rema esta noite,
e que haja hoje, meu Deus, uma conexão do seu povo com a tua palavra. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus o Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o primeiro milagre público de Jesus foi transformar água em vinho. O termo vinho aqui é o mesmo termo vinho que nós vemos lá em Gênesis. É o vinho produto da vinha. É o vinho mesmo. O vinho que deixou ali Noé embriagado e mostrou a sua nudez aos seus filhos. É o mesmo vinho que Davi toma no Velho Testamento, no tempo da lei, e se interessa, se engraça por Betseba, e nós sabemos o final dessa história. E o texto vem aqui agora no grego. A conferência do hebraico para o grego aqui agora é o mesmo vinho, ou seja, o produto da vide. Então aqui, Jesus transforma água em vinho. Então esse é o primeiro milagre. E é um milagre de transformação. É por isso que o tema do sermão esta noite é esse: quando o fim é melhor que o começo. Quando o fim é o melhor que o começo. E essa transformação aqui, ela é repleta de significados. E eu quero muito trabalhar esses significados com você, que eu tenho certeza que na força do Espírito Santo, Deus vai ministrar no teu coração, segundo a sua necessidade. Ele vai trazer sustento para a sua alma. Ele vai trazer a você essa noite respostas que você precisa para enfrentar todos os seus dilemas e os problemas que você está enfrentando. Porque era um momento de crise, e no momento de crise o Senhor transforma aquilo que não existia em algo palpável. E é nessa esperança que eu quero dizer que talvez o início não foi bom, talvez o começo não foi bom, mas quem disse que o final não será extraordinário? Amém. O início era um tempo de medo, de temor, não é? Mas o final nós vemos um milagre poderoso do Senhor Jesus, que inaugura um tempo poderoso de milagres, sinais e prodígios do Mestre Jesus. Então, é nessa esteira aí que nós vamos trabalhar essa noite, amém? Prometo não demorar mais que 2 horas e 40 minutos, tá bom? Pode ficar tranquilo aí que não vou delongar a palavra, pastor Zé Moleira. Vai ser rápido o sermão dessa noite, amém? Então vem para cá, olha para cá, entenda o que está acontecendo. Esse milagre público de Jesus, ele não só mostra o poder de Cristo sobre a natureza, mas também aponta para a superioridade do Evangelho em relação à lei. Olha só isso. Quando que isso acontece? Quando Jesus pega a água e transforma essa água em vinho. Aquelas 6 talhas que estavam ali com 2 ou 3 talmudes, quase 40 litros de água, era uma água para propiciação, para um elemento de purificação do judeu. Jesus chega, pega a água de purificação do judeu e diz: ei, quem vai purificar sou eu, porque eu tenho o poder da transformação. Então eu posso te purifico por fora, como eu também posso te purificar por dentro. Então ali, naquele momento, ele mostra o primeiro sinal da sua deidade, porque somente Deus, o Filho de Deus Yahvé, o Filho de Deus único de Israel, poderia fazer algo tão incrível. Então ele chega ali, usa as 6 talhas com água para a purificação do judeu, que simbolizava a lei, e ele vem e transforma essa lei em evangelho da graça, porque é isso que simboliza o vinho, a alegria, o evangelho da graça. Então é o primeiro sinal que ele faz. No primeiro milagre, ele já mostra de fato quem ele era. No primeiro momento, ele já fala como seria o seu ministério. Um ministério de confronto ao religioso, um ministério de confronto à religião, um ministério de confronto à lei e um ministério cheio de milagres e sinais.
Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia! E esse milagre também nos ensina outra coisa. Ele ensina que Jesus está presente nas alegrias e preocupações cotidianas da vida e se importa com as necessidades humanas mais simples. Olha só isso. Era uma festa. Estava ali o Filho de Deus e ele se importa. Ele se importa. Ele sabia o contexto. Vou explicar um pouco mais do contexto da festa, da cerimônia, um pouco mais adiante, mas ele sabia da importância para os noivos, da importância para o pai dos noivos, e ele não fica indiferente. Ei, olha para cá, Jesus não é indiferente com as suas situações, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Ei, das pequenas coisas às grandes coisas, o Senhor está interessado. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em transformar o ordinário no extraordinário. Amém? E é isso que Ele faz, querido. Ele vai e transforma água em vinho. Ele transforma lei. Ele transforma jugo em graça, em abundância e em transformação. Aleluia! Mas aonde acontece essa festa? Ué, aonde está acontecendo essa festa? Aonde que acontece esse milagre? Acontece em Caná da Galileia, que era mais ou menos uma cidadela a 14 quilômetros do norte de Nazaré. E naquele momento ali, era celebrada uma cerimônia de casamento, que é bem diferente das nossas. A cerimônia de casamento é um ato litúrgico, é um ato religioso, sagrado, que poderia durar até 7 dias. É isso que está acontecendo. Nós vemos claramente aqui algumas testemunhas. Nós vimos Maria, a mãe biológica do Senhor Jesus. Eu quero contextualizar isso. Jesus não pode ter mãe porque Ele é Filho de Deus. Ele teve uma mãe, uma genitora biológica, não é? Mas interessante que ela mostra quem Jesus é. É por isso que alguns paradigmas têm que ser caídos. Maria é uma mulher bem-aventurada. Maria é uma mulher abençoada. Maria é uma mulher escolhida. Mas Maria pecou. Maria morreu. E Maria, quando morre, ela ressuscita aos céus e está lá morta esperando o juízo. É isso. Porque ela era a mãe biológica de Jesus. Não menos bem-aventurada. Não uma mulher irrepreensível, uma mulher que segue o seu filho. Mas você vê na postura de Maria que ela trata Jesus não como filho. Ela trata Jesus aqui como o Messias. Porque se fosse um filho natural, ele não poderia transformar água em vinho. Ele não pediu para o filho ir lá comprar vinho, ou buscar em outro arredor um vinho, que era uma distância muito grande, era uma região periférica. Não, ela não pediu para o filho biológico, pastor Zé Moreira. Ela pediu para aquele que era Deus humanado, o Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele a qual os profetas tinham preditos, a qual o próprio Isaías disse que ele viria, e ele levaria sobre si todas as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos. Então quem fala aqui não é homem, quem fala aqui é o próprio Deus, que dá start no seu ministério. Amém, meu irmão? Olha que coisa fantástica. Não é uma mãe falando para o filho, mas é uma serva mediando para o mestre. Aleluia. Ela reconhece quem Jesus é naquele cenário. E eu tenho uma pergunta que não quer calar. Você reconhece Jesus em um cenário de crise? Quando as coisas apertam, quando a situação fica difícil, você reconhece Jesus como alguém que tem a solução, como alguém que tem a resposta? Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Maria, a mãe biológica, testemunha, e também está ali os serventes que veem água sendo transformado em vinho. E também estavam ali os discípulos de Jesus, André, Filipe, Natanael e João. Todos são testemunha que a partir dali Jesus deixa de ser apenas o filho da parentela de Maria e passa a partir de agora a vestir uma roupagem
de Messias, de Yeshua e do próprio Cristo. Agora não é o filho da Maria, o convidado para a festa. Quem estava ali é o Filho de Deus, que tem poder de mover até a natureza. Amém, meu amado irmão? Perceba isso, Jesus mostra quem Ele é, porque Ele transforma a natureza das coisas. Só o Filho de Deus tem poder para mudar a natureza das coisas. Ele mostra quem Ele é. Veja com isso, em nome do Senhor Jesus. Eu te disse que Jesus e Maria, os discípulos, foram convidados para uma festa. E é muito interessante que você saiba disso, até na aplicação que eu vou fazer desse sermão. O que simbolizava este casamento, essa cerimônia judaica de casamento? Lá, naquele tempo, o casamento era contratado. Interessante, hein? Você imagina hoje um casamento contratado? Os filhos ainda adolescentes, viu, Leonora? Eu vou te casar e contrato com outro irmão aqui. Você com 11 anos, o outro com 11 anos. E daqui, quando terá 35, quando você for casar? 30? Deixa quieto, deixa baixo isso, amém? Deixa baixo, aleluia. Mas então o casamento ele era contratado, quando eles ainda eram adolescentes. E a família se preparava por muito tempo por isso, porque era dispendioso, era muito caro. Você imagina vinho, comidas, canapés, para 7 dias de festa? Então, olha só o que está acontecendo, o custo é muito alto. E o interessante é que é invertido, né? Aqui no Brasil, na cultura ocidental, quando vai se casar, a festa é do pai da noiva. Mas no sistema judaico, a festa é responsabilidade do noivo ou da família do noivo. Olha que coisa interessante. É uma inversão. Então, se um noivo ou a família do noivo não tivesse condições financeiras de arcar a festa, era uma grande vergonha, e não só uma vergonha, meu irmão, não só uma vergonha. A falta de suprimentos durante a celebração constituía-se em falta gravíssima, possível de processo movido pelos familiares da noiva. Ele poderia ir nos portões de Jerusalém, ele poderia ir nos portões da cidade, aonde os contratos eram firmados, e cobrar uma multa, retirar o dote. Tanto que era sério isso. Então eles estavam muito agoniados. E é interessante que Jesus ele sempre aparece no momento certo. Não é no nosso momento, não é no nosso time, não é como nós queremos. Ele aparece no momento aonde ele precisa aparecer, aonde ele precisa fazer. Então nós não conseguimos manipular a vontade de Deus. Nós não conseguimos manipular a ação de Deus. Nós não conseguimos manipular a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é livre para se mover. E ele se move segundo a vontade do Pai. E às vezes a vontade do Pai, querida, não é uma vontade agradável aos seus olhos em um primeiro momento. Porque depende de você processar essa vontade, para entender que às vezes um tempo de vale, um tempo de deserto, é um tempo de escola, um tempo de pedagogia de Deus, para te preparar para aquilo que Deus tem na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial. Então Jesus mostra claramente que foi no tempo dele. Maria chega e diz: acabou o vinho. Ele diz: o que eu tenho com isso, mulher? O que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mas Jesus se compadece da família do noivo. Sabe por quê? Possivelmente, pela proximidade, os pais do noivo e o noivo deveria ser do ciclo íntimo de amizade de Maria e de Jesus. Maria deveria participar ali. Sabe aquela pessoa maravilhosa que chega no seu casamento e diz: pode deixar que eu vou organizar a fila dos comes e bebes. Pode deixar que eu vou distribuir os bombons. Pode deixar que eu vou distribuir o refrigerante. Pode deixar que eu vou organizar. Já viu aquela pessoa? Possivelmente Maria estava funcionando como
alguém que ajudava, alguém que estava preocupada, alguém que era próxima dos pais dos noivos. E Maria também fica aflita, não é? Ela fica aflita. E o interessante aqui, em relação ao papel de Maria, que ela não requer um papel de mediador. E o interessante é que muitas pessoas acham que Maria é uma mediadora. Mediador é Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é o único mediador. Jesus é o único supremo bispo das nossas almas. Jesus, ele é o caminho de volta para Deus. Jesus é a nossa recompensa. Jesus é o nosso galardão. Jesus é tudo em nós e é tudo em todos. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é aquele que é o Alfa e também é o Ômega. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é, Jesus era e Jesus sempre será. Aleluia. Amém, meus irmãos? Ele era diferença naquele casamento. Olha para cá, você que é casado. Se Jesus não fizer a diferença no seu casamento, ninguém pode fazer. Jesus precisa ser convidado para o seu casamento. Pode o circo estar pegando fogo. Pode os gritos estar incomodando os vizinhos. Pode a aflição ter tomado conta dos corações. Pode você estar passando um tempo de elogios no viés negativo. Pode ser que você está passando um momento de cisão no casamento, não entendendo que o casamento é plano de Deus para a família, entendendo que o homem não consegue ser feliz se não for na constância do casamento, porque foi o próprio Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. Então eu quero que você perceba isso. Se Jesus entra no seu casamento de verdade, o inimigo sai, as suas vontades saem, a prioridade é mudada. E quando você entende que você é homem de Deus, e você é o cabeça do lar, e você representa o próprio Cristo, você trata a sua mulher como Cristo tratou a igreja. Você trata a sua mulher como a parte mais frágil. Você trata a sua mulher com doçura, com requinte. Você preocupa com a sua mulher. Hoje eu vi que minha esposa estava suando mais que tampa de marmita de peão. Logo eu falei para a pastora Cíntia, que é rápida, e ela põe sebo na canela. Pastora Cíntia é igual o The Flash. Antes de você pensar, o pensamento vem na cabeça, ela já está com o negócio pronto. Ela é rápida, ela é boa no que ela faz. Ela já vem com o papel dobrado, e eu levanto ali, e eu imagino ali uma cena, e vem uma canção no meu ouvido, e eu imagina, Ramani, uma cena, né? Nossa, estou vendo, está caindo ali, está rolando um suorzinho, e eu vou lá e ó. E depois no final eu falo, ó, tá vendo, Jesus? Estou fazendo a minha parte. Estou cuidando da noiva, Jesus. Eu e você estamos assim, ó. Estou cuidando da noiva. Eu amo a noiva. A noiva é importante para mim. Se ela está suando, dói em mim, porque ela faz parte de mim, porque eu sou uma só carne com ela. E Jesus é uma só carne com a igreja. E Jesus dá a vida pela igreja. E Jesus não deixa o casamento ir para o brejo. Jesus muda as coisas. Jesus move a natureza. Ele transforma a água em vinho. Jesus transforma uma expectativa de tristeza, pastor Zé Moreira, numa expectativa de felicidade. Porque quando Jesus chega, todas as coisas são transformadas. O ambiente muda. A natureza reconhece a glória e o poderio desse Deus. Os noivos perceberam, e até um ímpio que ali estava como mestre-sala reconhece e chama a atenção do noivo e diz: como que você serve o melhor vinho no final? Eirebachei cantaramanai. Aleluia. Porque Jesus é a excelência em tudo. Se não está sendo a sua vida, precisamos
colocar no divã a sua fé. Se Jesus ainda não faz diferença no seu comportamento social, no seu comportamento com a sua esposa, no comportamento com os seus filhos, no seu cristianismo, se você não parece com Jesus, se o seu caminhar não é como o caminhar de Jesus, se suas palavras não são permeadas das palavras de Jesus, se você não tem intimidade com JC, alguma coisa está muito errada com você. Porque nós somos chamados para ser o povo do Evangelho. Nós somos chamados para ser o povo da palavra de Deus. Nós fomos chamados para ser o povo a qual Jesus é o mediador e salvador. Aleluia! E aqui ele não figura como benemérito, ele é protagonista. Porque o homem não participa da salvação, é dele. Só ele. Amém. E fica claro a deidade de Jesus, porque nenhuma outra autoridade poderia transformar um mineral em outro. Em um mineral e no produto da vinde, somente aquele que tem autoridade sobre a natureza, a autoridade sobre o cosmos, aquele que reconhece as estrelas pelo nome, aquele que sabe o seu nome, quem você é, aquele que te criou, aquele que te trouxe aqui, aquele que te salvou, aquele que mudou a sua vida, aquele que te fez mais do que vencedor. É esse Deus maravilhoso, expressado no seu amor em Jesus Cristo, expressado em Jesus como Senhor, Salvador e o único mediador entre pecadores e um Deus santo. Amém, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. E o que eu aprendo com isso? Quero aplicar rapidamente, para não demorar 3 horas e 40 minutos. Falei que é 2 horas e 40, vou manter minha palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, quais as lições que eu aprendo? Primeira lição. Anota aí, pastora Cíntia. Jesus se preocupa com os detalhes da vida cotidiana. Jesus se preocupa com as pequenas coisas e com as coisas grandes. Jesus se preocupa, minha irmã, se você está fazendo uma boa refeição. E também se preocupa como que será a abertura do seu novo negócio. Jesus se preocupa se você vai molhar quando chegar no ponto de ônibus, para você não gripar, ele dá ordem aos seus anjos de respeito, e preocupa para que nenhum mal seja associado e prejudique a sua saúde. Jesus se preocupa com a sua vida cotidiana. Ele não é um Deus que está longe, ele é um Deus Emmanuel, ele é um Deus que está muito perto. Amém. Só que existe um relacionamento, eu quero falar com você rapidamente aqui. Na cultura judaica, no tempo de Jesus, o relacionamento entre mestre e discípulo, em Talmud e Talmidim, era muito diferente. O Talmidim, o discípulo, ele andava muito perto do seu mestre. Então era comum eles falarem naquela época que eu estou tão próximo do meu mestre, que a poeira das suas sandálias me sujou. Eu estou tão próximo do meu mestre, que eu sou capaz de ouvir as suas batidas do seu coração, a batida do seu coração. É isso que o Senhor tem para nós, intimidade a esse ponto. Amém. A ponto de ouvir as batidas do coração do mestre, a ponto de estar tão próximo que a poeira das suas sandálias te suje. É essa intimidade, esse nível de intimidade que o Senhor quer te levar. Segundo ponto que eu aprendo aqui, segunda lição preciosa, a importância da obediência e confiança na palavra de Deus. Essa lição nos lembra da importância de confiarmos na orientação de Jesus e obedecermos à sua vontade, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Meu irmão, o abecedário do céu é obedecer. Uma fé simples e que agrada ao Senhor é uma fé obediente. Uma fé que agrada ao Senhor é uma fé que não questiona. É uma fé que não valoriza o eu. É uma fé que não está focada no ego, mas é uma fé despojada de mim e interessada nele. Então tudo que está na agenda do Senhor
deve estar primeiro na minha agenda. Se o Senhor mandou amar o próximo, eu amo o próximo. Se o Senhor Jesus mandou eu repartir a minha camisa, repartir o meu pão, se o Senhor Jesus mandou perdoar, você reparte a camisa, reparte o pão e perdoa, porque assim como fez Jesus, assim nós devemos fazer. Isso é sinal de fé madura. Ted Truck diz isso, que a fé madura, ela não questiona, ela obedece. Então você precisa entender que uma fé madura em Jesus Cristo não é uma fé crítica, não é uma fé questionadora, mas é uma fé que confia na palavra do Senhor. Maria não questiona a ordem de Jesus. Ele nem dá uma resposta clara para ela. Ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. E no versículo 8 você vê que ela diz, ela dá uma ordem aos serventes, porque ela acredita na palavra de Jesus. Ela diz: faz da mesma forma que ele ordenara, do jeito que o homem disser, você faz, porque se ele disser que vai fazer virar milkshake a alga, pode confiar. Sabe por quê? Promessa do Senhor Jesus e realidade é a mesma coisa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Terceiro ponto, a capacidade de Jesus de transformar situações aparentemente impossíveis. Isso nos ensina que não há limites para o que Ele pode fazer em nossas vidas. Ei, olha para cá, não há limites para o mover do Senhor. Não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. O Senhor pode transformar qualquer situação. O Jesus que transforma água e vinho. O Jesus que anda por sobre o espelho das águas. O Jesus que tem poder para ressuscitar. O Jesus que tem poder para chamar. O Jesus que tem poder para curar. O Jesus que tem poder para ressuscitar a filha de Lázaro. Aquele que andou na Judeia. Aquele que andou na Samaria. Aquele que andou em Jerusalém. Anda hoje pela igreja. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meu irmão? Ele vai cumprir na sua vida. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Porque Ele sabe que a ansiedade nunca foi uma boa companhia para os propósitos de Deus. Vou repetir, Ele sabe que a ansiedade nunca foi boa companhia para os propósitos de Deus. Ele sabe que o homem é ansioso. Mas o interessante, meu irmão, olha para cá, que a sua ansiedade não pode mudar em nada o seu futuro. A sua ansiedade não pode mudar em nada o seu destino. O que vai acontecer, vai acontecer. Porque nós temos que confiar na santa providência do Senhor. Na santa provisão do Senhor. E saber que Ele pode, no tempo dEle e quando Ele quiser. Isso é uma fé madura. Entender que o Senhor respeita os processos da sua vida. Ele sabe que uma criança não pode dirigir um carro. Ele sabe que alguém que não tem condições emocionais não pode ter uma arma de fogo. Ele sabe que pessoas que são totalmente preocupantes com relação ao dinheiro não pode ter fortuna. É isso, querido. Ele sabe que talvez o objeto do seu desejo hoje pode ser uma grande maldição na sua vida. É isso. Ele sabe que às vezes aquilo que você está pedindo, quando vier, vai ser uma tragédia. Ele sabe que você não está preparado, não está habilitado, não tem condições hoje para receber essa bênção. É por isso que Ele te deixa passar pelo tempo da prova, o tempo de deserto, um tempo de aprendizado. Porque quando a bênção chegar, você vai estar preparado para recebê-la. Porque o sucesso é quando o preparo encontra a oportunidade. Esteja preparado. Eu ainda falei isso, né, Pedro, no Projeto Impacto hoje, né? Ainda falei isso. Bernardinho, um dos maiores técnicos do mundo. Eu até pus no grupo, nós temos um grupo de homens em Projeto Impacto, e eu comentei sobre esse vídeo do Bernardinho.
E ele fala o seguinte, né, que quem não está com vontade de se preparar, não estará com vontade de vencer. Porque a vontade de se preparar, ela é testada. Qual o horário que você chega? O quanto você está disponível em fazer? O tão longe que você quer chegar para alcançar os seus objetivos. Então o preparo é o combustível, o preparo é o tônus, o ato volitivo de fazer. Então para o Bernardinho é isso. Se você deseja fazer, você vai fazer. Se você quer fazer uma coisa, nada vai te barrar. Porque o próprio texto, o pastor Francisco gosta de dizer isso. Assim como pensa o homem, assim ele será. Então se você pensa em ser derrotado, assim você será. Se você pensa em ser uma pessoa esquecida, assim você será. Se você pensa em ser uma pessoa sem prestígio social, assim você será. Porque como o homem pensa, assim ele é. Mas se você pensa, não, Senhor, eu ainda não estou na promessa, mas eu estou atravessando o Jordão hoje. Logo, logo eu vou chegar na terra prometida. Senhor, eu ainda não alcancei os meus planos. Senhor, eu não alcancei aonde eu quero chegar, mas eu confio que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e no seu tempo a sua bênção vai chegar, e a porta que o Senhor vai abrir, homem nenhum pode fechar. Amém, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Quarto ponto, a revelação gradual da glória de Jesus. Os testemunhos são vários. As testemunhas todas entendem que ali é um primeiro momento, primeira cena do ministério público de Jesus. Mas tinha que ser gradual, pastor. Ele não começou andando por sobre as águas e não começou atendendo as multidões. E assim também acontece na sua vida. Às vezes o sucesso é gradual. Talvez o tempo que você está hoje é um tempo de aprendizado, para que você suba um outro degrau. E plagiando minha amada, querida, augusta esposa, Sara Mendes, o Senhor nunca mostra a escadaria toda. Ele vai te mostrar apenas o primeiro degrau. Porque você tem maturidade para enfrentar o primeiro degrau. Amém? Quinto ponto, caminhando para o fim. Quinto ponto, caminhando para o fim. Também trata a superioridade do reino de Deus. Isso pode simbolizar a superioridade do reino de Deus em relação ao mundo e às promessas de um futuro melhor para aqueles que seguem a Cristo. Jesus decide transformar água em vinho para mostrar para aqueles religiosos, para aquele casamento religioso, que ele era superior à lei, que ele era superior a Moisés, e que o que ele estava fazendo ali era evangelho da graça. E a partir daquele momento, o vinho nunca mais sairia do povo de Deus, que simboliza a alegria de caminhar com Jesus. E eu encerro aplicando, meus irmãos. Primeira aplicação, acaba em 3 minutos. Não é o local que determina a ação de Jesus. Jesus não foi fazer o primeiro milagre em uma igreja, em uma sinagoga, em um lugar, numa esquina onde os fariseus estavam. Não. Ele fez de um casamento para a gente íntima. Não é o local que determina a ação de Jesus. Ele pode fazer hoje, pode fazer na sua casa, pode fazer no seu carro, pode fazer na sua empresa, pode fazer na sua família, pode fazer no seu hospital, pode fazer lá aqui, pode fazer lá, porque Ele é ilimitado, Ele é ilimitado, Ele é ilimitado. Amém? Outra aplicação, a presença de Jesus não garante a ausência de dificuldades. Jesus estava na festa e mesmo assim o vinho acabou. Tem muita gente que acha, Jesus não está na minha vida, por isso que eu estou passando por aflições, pastor.
Jesus está na sua vida, e é por isso que você está passando só essas aflições. Jesus está na sua vida, é por isso que você não morreu, porque o salário do pecado é a morte. Jesus está na sua vida, é por isso que você está aqui hoje. Você não tem noção, eu não consigo, não tenho tempo para falar sobre isso. Você não tem noção de como foi o seu dia no mundo espiritual hoje. Quantos demônios tiveram que ser parados pelo anjo do Senhor. Você não sabe quantos decretos de morte que os anjos do Senhor pararam hoje. Você não sabe o tanto de pessoas pensaram mal a seu respeito. Você não sabe o tanto de gente que quiseram o seu mal. Você não sabe uma metade das pessoas que fofocaram no seu nome. E o pior da fofoca, que não falam verdades. Eles criam e aumentam aquilo que são mentiras. É que você não viu o que o Senhor fez por você hoje. Porque se Deus permitisse a igreja abrir um segundo os seus olhos espirituais, você vai ver que existe uma batalha por sua alma sendo travada agora mesmo. E é por causa da graça e da misericórdia que você não tomba, porque você não é consumido. É por causa da graça e da misericórdia que você permanece de pé. É por graça da misericórdia do Senhor que a doença não chega na sua casa, que o acidente não chega, que a notícia do luto não chega. É graça e misericórdia. Ei, e falo mais, pastor Osmar, é graça sobre graça. Não é só graça, é graça sobre graça. É graça expandida. Amém, meu irmão. Caminhando para o fim, Jesus não se ausenta dos seus em meio às dificuldades. Jesus nunca vai deixar um soldado ferido para trás. Jesus nunca abandona os seus filhos. Jesus não te abandona, filho. Jesus não te abandona, filho. Jesus não deixa os seus filhinhos queridos abandonados em tempo de dificuldade. Ei, no tempo de dificuldade, Ele te carrega nos braços. No tempo de dificuldade, Ele passa bálsamo de Gileade em você. No tempo de dificuldade, Ele te segura, Ele te aproxima, junto ao peito, porque Ele é a própria esterilização do bom samaritano. Ele não te deixa na estrada, Ele não te deixa pelo caminho. Talvez o religioso pode te deixar, talvez o levita pode te deixar, talvez os políticos podem te deixar, mas o Senhor jamais abandona os seus filhos. Diz o livro de Salmos que uma mulher que ainda amamenta, essa pode esquecer seus filhos, mas eu, o Senhor dos exércitos, jamais esquecerei de vós. Amém. E eu termino aqui, prometo, só mais 1h45. O sinal realizado resultou na exaltação de Cristo. Escuta isso, da parte do Senhor. Toda a obra, todinha mesmo, é para a glória de Deus. Jesus não cura para a glória de homens. Jesus não exalta para a glória de homens. Jesus não sopra o nome para egos de pessoas. Jesus não faz para a glória de humanos. Tudo o que Ele faz é para a glória do seu nome. É para que o seu nome seja conhecido e que todos possam reconhecer, e que toda língua possa confessar, e que todo joelho possa se dobrar e reconhecer, e pasmados dizer: este é sim o Filho de Deus. E Ele ainda faz milagre sobre a terra. Amém, meu irmão? Jesus ainda faz milagres sobre a terra. E eu quero fazer um apelo essa noite para 2 grupos de pessoas. Para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, o Jesus que faz milagre, que transforma água em vinho, está aqui essa noite e Ele te chama. Para você que quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Um segundo grupo de pessoas é para você que está afastado do caminho do Senhor. Você que está afastado das bodas de Caná da Galileia. Ei!